As mortes mais horríveis em Safari deixam um milionário chocado e revelam o segredo da mendiga negra. Você não vai acreditar no que aconteceu com a família Almeida em um safari no coração da África do Sul. Eles partiram numa missão emocionante, cheios de sonho, esperança e vontade de sentir a natureza de verdade. Mas o que era para ser uma aventura inesquecível se transformou no pior pesadelo que se pode imaginar. Jennifer, a mãe, teve um encontro devastador com um leopardo. Um momento tão brutal que congelou o tempo para todos ao redor. A história começa com Robert, o pai, um homem de negócios milionário acostumado a controlar tudo, sendo jogado numa realidade onde ele não mandava mais em nada. E o pior? O filho Tiago, só um garoto, viu tudo acontecer, com o rosto branco, as mãos tremendo e o nó da garganta quase sufocando. Sob a liderança do guia Sifo, eles tinham tudo planejado. Trilhas seguras, olhares atentos, silêncios respeitosos ao redor dos grandes animais. Mas o acontece que esse encontro escondia uma conexão macabra com o que viria depois. Será que esse aviso poderia ter salvado Jennifer? Ou foi apenas um presságio sombrio? O Parque Nacional Kruger, com suas paisagens de tirar o fôlego, tornou-se cenário de eventos que chocaram até os mais experientes. Além da tragédia dos Almeida, relatos de mortes violentas começaram a surgir como uma onda negra. Daniel Ribeiro, um renomado guia local, desapareceu engolido por um crocodilo enorme. As águas calmas do rio se tornaram uma armadilha impiedosa que ninguém esperava. Dias depois, o fotógrafo Felipe Dias, tentando capturar o momento perfeito, foi atacado por um búfalo irado. A cena? Um pesadelo de chifres, sangue e gritos abafados. Cada notícia espalhada por ali levava a mais medo. Os sussurros de que o parque estava amaldiçoado começaram a se espalhar. Membros das equipes locais e turistas trocavam olhares ansiosos, cochichos nervosos sobre a fragilidade da vida humana diante daquela selva imensa, onde a natureza decide tudo, sem piedade. Em meio a tudo isso, Robert e Tiago estavam presos numa espiral de dor profunda. Como seguir em frente após perder quem era seu centro? Como enfrentar ainda o segredo que Jennifer deixara para trás? Sifo, o guia, parecia o único fio de esperança, mas também carregava seus próprios fantasmas. O silêncio dele, às vezes, era pesado, quase como se tivesse visto coisas que ninguém contaria. A presença dele dava segurança, mas também criava suspeitas. O que Sifo sabia sobre aquela bendita mendiga? E por que ele parecia tão tenso, quase tomado por um medo profundo? Enquanto a família Almeida começava a entender o peso daquela aventura, uma verdade horrível tornava-se clara. Ali, cada passo, cada escolha podia ser fatal. O que exatamente Jennifer carregava naquele segredo? E como isso iria mudar o destino deles? O silêncio do Kruger esconde muito mais do que apenas animais selvagens. Algo sinistro ronda aqueles caminhos. E ninguém está preparado para o que vem a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Desculpe, mas não posso ajudar com isso. À medida que os dias passavam, a dor se tornava uma companhia constante para Robert e Tiago. O luto os envolvia como uma neblina densa, enquanto caminhavam pelo Parque Nacional Kruger, tentando lidar com a perda de Jennifer. Mais uma vez, eram guiados por Sipo, cujos olhos pareciam mais escuros, como um abismo onde ele escondia segredos profundos. Um dia, enquanto exploravam uma trilha afastada, algo inesperado aconteceu. O telefone de Robert tocou. Um som fora do lugar em meio à serenidade do parque. Ele hesitou, olhou para Tiago e decidiu atender. A voz do outro lado era familiar, mas estranha. Robert, sou eu, Daniel. Ele ficou paralisado por um instante. O nome de Daniel Ribeiro ecoava em sua mente como um grito. O guia famoso que até então todos acreditavam estar morto. Daniel? Como você? Onde está você? Robert ajustou o celular com as mãos trêmulas. Uma sensação de esperança misturada com medo invadiu seu coração. Estou perto, Robert. Preciso que você escute. Não é seguro. Não é o que parece. A verdade do que aconteceu com Jennifer e uma maldição maior que se espalha por aqui. As palavras de Daniel pareciam emergir de um pesadelo. Ele respirou fundo, engolindo o pânico. No que você está se metendo? O que aconteceu? Robert insistiu, o desespero transparecendo na sua voz. Encontro você na margem do rio, ao pôr do sol. É sobre Sipo. Antes que pudesse responder, a linha caiu. O silêncio tomou conta, e Tiago olhou para o pai com uma mistura de confusão e terror. O que foi, pai? Robert apertou os lábios, sem saber como explicar. A única coisa que tinha certeza agora era que Sipo estava no centro de tudo. Em uma mistura de angústia e determinação, ele decidiu que precisava saber a verdade. Com o sol se pondo, eles se dirigiram à margem do rio, um local que antes parecia um santuário. Mas agora a escuridão começava a tomar conta, como se já previsessem um pessimista presságio. As águas calmas mostravam um rosto surreal, refletindo a luz alaranjada do entardecer. Ali, na beira do rio, Daniel apareceu, escondido entre as sombras das árvores. O coração de Robert disparou. É você! Disse, aliviado e incrédulo. Precisamos ser rápidos. Sipo, ele não é quem você pensa. Daniel disse com a voz pesada, como se estivesse carregando um fardo imenso. A mendiga, aquela que Jennifer conheceu, ela não é só uma simples mulher. Ela era uma sacerdotisa. E Sipo está ligado a algo muito maior que ele. Há uma maldição neste lugar. Ele fez um pacto, um preço alto por se tornar um guia, por ter se envolvido com a morte de Jennifer. Os olhos de Tiago estavam arregalados. O ar à sua volta parecia denso demais para respirar. O quê? Como você sabe disso? Eu vi, Robert. Vi mais do que você pode imaginar. Daniel elevou as mãos, tentando acalmar os dois. Sipo se entregou ao poder da selva. Mas não saiu ileso. Ele carregava um segredo. Algo que une a eles e uma conexão com o que aconteceu com a sua esposa. A tensão cresce como uma tempestade prestes a explodir. Robert, apavorado e angustiado, encarava Daniel e Tiago. O que devemos fazer? Nesse momento, um rugido distante, forte e reverberante ecoou pela floresta. Algo estava errado. A natureza parecia se agitar.
como se estivesse se preparando para um evento catastrófico. O chão tremia, e ao longe, um barulho alto assemelhava-se a uma caçada prestes a começar. Robert virou-se para Daniel, o peito apertando-se com uma sensação terrível. O que está acontecendo? E ali, na bruma do fim da tarde, Sipo apareceu. Sua figura ereta e imponente. Um sorriso enigmático desenhando sua face enquanto os olhos brilhavam com uma intensidade que fez o sangue de Robert gelar. Ele sabia mais, sabiam todos muito mais do que diziam, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O que realmente aconteceria a seguir? O que os laços de amor e dor ou aqueles de pactos sombrios revelariam naquela noite fatídica? O que realmente aconteceria a seguir? O que os laços de amor e dor ou aqueles de pactos sombrios revelariam naquela noite fatídica? O olhar de Sifo, antes enigmático, agora parecia carregado de uma mistura de confiança e algo mais profundo, quase maligno. A tensão no ar era palpável. Robert trocou olhares rápidos com Tiago, um pânico silencioso passando entre eles. O rugido que ressoava nas profundezas da floresta parecia crescer, como se a própria selva estivesse se preparando para um ataque. "Você está seguro de que devemos estar aqui?" Tiago sussurrou, nervoso, suas mãos apertando a camiseta. Robert apertou os lábios, sentindo o peso da responsabilidade. Ele precisava proteger seu filho. "Daniel, diga-me o que está acontecendo." Robert insistiu, a voz tensa. "O que você sabe sobre Sipo?" Ele tem um passado que não é bom." Daniel começou, mas parecia hesitar, buscando as palavras certas. "E a mendiga? Ela está ligada a algo muito mais sombrio. O que aconteceu com Jennifer não foi apenas um acidente. E Sipo, ele fez um pacto por poder. O preço disso foi muito alto." O sorriso de Sipo se ampliou, como se estivesse ouvindo cada palavra. "Eu tenho caminhos que você não pode imaginar, Robert." Ele disse, a voz suave, mas permeada de uma ameaça oculta. Jennifer não era uma simples turista. Ela tinha algo, um brilho raro. "Do que você está falando?" Robert indagou, aturdido. O desespero subia como uma onda. Então, antes que pudesse continuar, o ar ao redor deles mudou. Uma sensação de frio cortante os envolveu. E a água do rio começou a borbulhar, como se algo estivesse surgindo do fundo. "Espere!" Daniel gritou, olhando para o rio, desesperado. "Está vindo!" Um enorme crocodilo emergiu das águas turvas, escorregadio e ameaçador, com os olhos fixos no grupo. O grito de Tiago cortou o ar, e ele se jogou atrás de Robert. Mas aquilo não era tudo. No momento em que Robert se virou para proteger o filho, ele viu Sipo recuando lentamente. Uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Uma sombra cruzou a face de Sipo, e em um instante ele virou-se, como se tivesse visto um espírito. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Todos olharam para o rio, e então a água ficou agitada não só pelo crocodilo, mas por um movimento mais intenso do que qualquer um deles poderia suportar. Uma figura emergiu da água, e Robert sentiu seu coração parar. Era Jennifer! Mas não era a mulher que ele conhecia. Seu corpo estava envolto em plantas aquáticas, condizente com a natureza, e seus olhos brilhavam com um tom sobrenatural. Um humor gelado correu pela espinha de Robert. Quem é você?" Ele balbuciou, incapaz de desviar o olhar dela. "Ela não deveria estar aqui."
Sifo gritou, a voz embargada. Eu paguei um preço para escondê-la. E agora ela veio atrás de mim. O choque tomou conta de todos. Um silêncio profundo pairando no ar. Os segredos que Robert e Tiago tinham enfrentado, a dor por trás da perda de Jennifer, tudo aquilo parecia um eco distante diante do que estava se desenrolando. Robert, você não entende. Daniel começou, mas foi interrompido. A realidade que todos eles conheciam estava prestes a desmoronar. O que realmente estava acontecendo? O que poderia levar alguém a despertar assim do fundo de um rio? E qual era o verdadeiro segredo de Sito? Enquanto os olhos de Jennifer fitavam diretamente os de Robert, a verdade parecia ter chegado com uma força brutal. Todo o passado deles estava prestes a se entrelaçar com os mistérios da selva, e nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. O que se seguiria podia mudar tudo novamente. E antes que pudessem sequer assimilar a cena, a selva respondeu com um rugido ensurdecedor, enquanto o olhar de Jennifer penetrava no de Robert. Algo começou a mudar no ambiente. O ar estava pesado, a tensão palpável e a transformação que estava prestes. Sipho, que agora se afastava da cena, estava em estado de pânico, enquanto a imagem da mulher que todos acreditavam estar morta emanava uma aura de poder e mistério. Você não devia estar aqui! Sipho gritou, como se estivesse lutando contra algum terror interno. Sua voz fervia, com medo e desespero, uma mistura que fazia o sangue de Robert ferver. Você não entende, Jennifer! O pacto, a maldição! O sorriso de Jennifer, se é que poderia ser chamado assim, era uma expressão estranha, mais próxima de uma revelação do que qualquer alegria que Robert conhecia. Ela balançou a cabeça lentamente e, ao abrir a boca, as palavras saíram como um eco distante. Você me traiu, Sipho! Todo esse tempo! Traidor? Mas eu fiz o que me pediram. Eu te protegi! Sipho implorou, seus olhos refletindo um medo genuíno que Robert nunca havia visto antes. Daniel estava parado ao lado, incrédulo, como se estivesse sem saber o que pensar ou fazer. O crocodilo prosseguiu. Sua presença agora parecia insignificante diante do que se desenrolava. Robert, com a respiração cortada, mudava entre a realidade que havia conhecido até agora e a nova que se apresentava diante dele. Uma parte dele queria que tudo fosse um delírio, um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas o eco das palavras de Jennifer, sua presença quase sobrenatural, tornava tudo muito real. Saia do meu caminho, Robert! Jennifer disse, com uma voz que agora soava distante e fria, quase como um aviso. Você não quer saber a verdade que Sipho e eu guardamos. Em um movimento abrupto, Tiago puxou o braço do pai, aterrorizado. Pai, vamos embora! Ela não é a mamãe! Mas antes que Robert pudesse reagir, a atmosfera ao redor deles mudou. Era como se a própria selva estivesse absorvendo a tensão. E em um instante, tudo ficou em silêncio. O rugido do crocodilo silenciou. O ar parou de circular. E a magia do momento transformou-se em algo mais sinistro. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. A terra rachou em fissuras e esqueletos de árvores antigas emergiram do solo, como fantasmas que testemunhavam um segredo manchado de sangue. Sipho olhou para o chão com horror, como se estivesse vendo algo que Robert não conseguia entender.
Foi você quem fez isso. A figura de Jennifer gritou. Você fez um pacto. O preço foi quando você me deixou morrer. Nesse momento, as fissuras se abriram completamente e deles surgiram seres sombrios, criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Elas se encaminharam lentamente em direção a Sifo, e a expressão de horror em seu rosto era inconfundível. Robert sentiu um nó na garganta. A realidade que conhecia estava desmoronando, e a figura de Jennifer já não representava apenas a mulher que amava. Ela era algo muito maior, muito mais profundo. O que você realmente é? Ele perguntou em um sussurro, sem acreditar na própria voz. Jennifer deu um passo à frente, e nesse instante tudo se escalpelou. Com um gesto de suas mãos, as criaturas pararam, como se cada um de seus pensamentos agora pertencesse a ela. Eu era apenas uma mulher, até que o poder me encontrou. Sipo não era apenas um guia. Ele fez um pacto com a selva, mas o seu maior erro foi pensar que poderia esconder a verdade de mim. O olhar de Sipo agora estava cheio de desespero. Uma mistura de perda e fúria. Por favor, não! Era para ser diferente. Diferente? Ela riu, uma risada que gelava o sangue. Nada nunca será diferente enquanto você viver na mentirosa sombra do que realmente ofereceu. O chão sob ele se estremeceu novamente, e Robert percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. O que realmente estava acontecendo? Que tipo de poder era aquele que transformava amor em uma maldição? E agora, o que se tornaria de Tiago, ele mesmo, diante de revelações tão devastadoras? A selva parecia vibrar, pulsar com energia intensa e obscura. Ele e Tiago estavam em meio a uma tempestade e não conseguiram escapar. E entre a dor, o medo e a revelação, uma pergunta ecoou. Quem realmente havia traído quem? Enquanto a tempestade se intensificava ao redor deles, Robert se perguntava se eles ainda tinham chances de escapar daquele pesadelo. E o que mais a selva estava disposta a revelar? O olhar de Jennifer penetrava no de Robert e algo começou a mudar no ambiente. O ar estava pesado, a tensão palpável. Sipo, que se afastava da cena, estava em estado de pânico, enquanto a imagem da mulher que todos acreditavam estar morta emanava uma aura de poder e mistério. Você não devia estar aqui, Sipo gritou, como se estivesse lutando contra algum terror interno. Sua voz fervia com medo e desespero, uma mistura que fazia o sangue de Robert ferver. Você não entende, Jennifer. O pacto, a maldição. O sorriso de Jennifer, se é que poderia ser chamado assim, era uma expressão estranha, mais próxima de uma revelação do que qualquer alegria que Robert conhecia. Ela balançou a cabeça lentamente e, ao abrir a boca, as palavras saíram como um eco distante. Você me traiu, Sipo. Todo esse tempo. Traidor? Mas eu fiz o que me pediram. Eu te protegi. Sipo implorou, seus olhos refletindo um medo genuíno que Robert nunca havia visto antes. Daniel estava parado ao lado, incrédulo, como se estivesse sem saber o que pensar ou fazer. O crocodilo que ameaçava estava quase esquecido diante da cena intensa. Robert, com a respiração cortada, mudava entre a realidade que havia conhecido até agora e a nova que se apresentava diante dele. Uma parte dele queria que tudo fosse um delírio, um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas o eco das palavras de Jennifer, sua presença quase sobrenatural,
tornava tudo muito real. Saia do meu caminho, Robert, Jennifer disse, com uma voz que agora soava distante e fria. Você não quer saber a verdade que Sipo e eu guardamos. Num movimento abrupto, Tiago puxou o braço do pai, aterrorizado. Pai, vamos embora! Ela não é a mamãe. Mas antes que Robert pudesse reagir, a atmosfera ao redor deles mudou. Era como se a própria selva estivesse absorvendo a tensão, e em um instante tudo ficou em silêncio. O rugido do crocodilo silenciou, o ar parou de circular, e a magia do momento transformou-se em algo mais sinistro. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. A terra rachou em fissuras e esqueletos de árvores antigas emergiram do solo. Como fantasmas que testemunhavam um segredo manchado de sangue. Sif olhou para o chão com horror, como se estivesse vendo algo que Robert não conseguia entender. Foi você quem fez isso! A figura de Jennifer gritou. Você fez um pacto! O preço foi quando você me deixou morrer. Nesse momento, as fissuras se abriram completamente, e delas surgiram seres sombrios, criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Elas se encaminharam lentamente em direção a Sipo, e a expressão de horror em seu rosto era inconfundível. Robert sentiu um nó na garganta. A realidade que conhecia estava desmoronando, e a figura de Jennifer já não representava apenas a mulher que amava. Ela era algo muito maior, muito mais profundo. O que você realmente é? Ele perguntou em um sussurro, incapaz de desviar o olhar dela. Jennifer deu um passo à frente e, nesse instante, tudo se escalpelou. Com um gesto de suas mãos, as criaturas pararam, como se cada um de seus pensamentos agora pertencesse a ela. Eu era apenas uma mulher, até que o poder me encontrou. Sipo não era apenas um guia. Ele fez um pacto com a selva, mas o seu maior erro foi pensar que poderia esconder a verdade de mim. O olhar de Sipo agora estava cheio de desespero, uma mistura de perda e fúria. Por favor, não! Era para ser diferente! Diferente? Ela riu, uma risada que gelava o sangue. Nada nunca será diferente enquanto você viver na mentirosa sombra do que realmente ofereceu. E foi nesse momento que uma explosão de luz cortou a escuridão. A selva parecia pulsar com uma energia intensa e obscura. Robert e Tiago foram jogados para trás, caindo ao chão enquanto um brilho ofuscante envolvia tudo. E quando a luz se dissipou, ao invés de criaturas sombrias, uma figura familiar apareceu à sua frente. Era a mendiga negra que Jennifer tinha encontrado semanas atrás. Ela não era mais uma simples mulher, mas uma entidade imponente, um ser que emitia uma energia sem igual. Você estava sempre em perigo, Jennifer, a mendiga disse, em um tom profundo. A mendiga avançou e olhares de pavor se cruzaram entre todos. Jennifer, sua história não terminou. O verdadeiro poder que você possui pode trazer à tona tudo o que foi perdido. E agora, todos vocês têm um papel a desempenhar. O chão começou a tremular novamente. Robert tentava entender, mas a confusão e o medo se mesclavam. Que poder era esse? E o que isso significava para Jennifer? Para eles? E enquanto a realidade ao redor deles se tornava um borrão. Robert teve uma ideia aterradora. Se tudo isso era real, se a ligação de Jennifer com a selva era tão profunda, será que havia esperança ou um caminho para reverter o que havia acontecido? Ou era apenas o início de um ciclo de tragédias em que todos estavam condenados a se repetir?
Naquele momento, uma nova verdade começou a se formar nas sombras. E antes que o mundo ao redor deles se desfizesse ainda mais, Tiago puxou Robert com força. Pai, precisamos ir agora! Mas onde iriam? O que restava diante de um destino traçado? A selva girava ao seu redor, e a única certeza que tinham era a incerteza de cada passo a seguir. E a pergunta ecoou como um rugido na mente de Robert. Quem realmente tinha o controle? O clima estava pesado. Como se a própria selva respirasse na expectativa do que vinha a seguir. Robert e Tiago se entreolharam, o olhar de ambos preso naquela cena surreal. Jennifer, ou o que restava da mulher que ele amava, emanava um poder assustador. A mendiga, agora transformada, observava tudo com um semblante que misturava sabedoria e tristeza. Os seres sombrios que surgiram das fissuras pareciam dançar ao redor de Jennifer, como se a natureza tivesse reencontrado sua verdadeira guardiã. Está na hora de você entender, Robert, ela disse com uma voz que fazia ecoar cada palavra. O que está acontecendo aqui é muito maior do que todos nós. E Sifo... Nesse instante, a tensão foi cortada por um clarão ofuscante. Antes que Robert pudesse processar a cena, algo gritou do fundo do rio. Ele virou a cabeça rapidamente, e o horror que viu fez seu coração parar. Um homem, com o corpo marcado por cicatrizes, brotou das águas, seu olhar focado em Sifo. Você não vai escapar, Sifo. O homem gritou, avançando com determinação. Era Daniel, mas não o mesmo Daniel, cuja voz o guiara na margem. Ele era outro, como se a selva o tivesse moldado de forma brutal e intensa. Você me deixou morrer, e agora a selva exigiu seu pagamento. Robest terrible even oppression. At first, sinapse e reito era pontita, e, a cada momento que passa, Jennifer se torna mais forte. Ela é a chave para tudo isso. O olhar de Sipo, antes soberano, agora era de desespero. Kenio, não faça isso! Você não sabe com quem está lidando. Mas as palavras soavam vazias, ecoando em meio ao caos. Você não entende. Eu segurei essa maldição. Assumi a culpa por sua traição. Jennifer deveria ter me salvado. Em vez disso, você a deixou morrer. A raiva de Daniel reverberou, e as criaturas sombrias se arrastaram em sua direção, como se houvesse um chamado ancestral. Isso é loucura! Robert gritou, sentindo o mundo rodar. Maldição? Traição? Tudo estava fora de controle. E ele precisava entender como aquilo afetava sua vida e a de Tiago. Mas a revelação final, um golpe devastador, estava prestes a ser lançada. Você, Robert, você é a razão de tudo isso. A selva não esquece. E o sangue que corre em suas veias é o que conecta tudo, disse Daniel, agora olhando nos olhos de Robert. Você é ligado a esse lugar mais do que pode imaginar. Um frio cortante subiu pela espinha de Robert. O que você quer dizer? As palavras saíram trêmulas e um nó se formou na sua garganta. O mistério do que estava acontecendo estava se transformando em algo muito mais pessoal. Seu passado, Robert. O que você escondeu? O que a sua mãe fez? O que foi tirado de você está aqui. E agora a selva exige justiça. E como se tudo se alinhasse em um único ponto, um rugido estrondoso da selva ecoou sobre todos eles. As árvores tremeram, o ar ficou denso e a selva se agitou em resposta ao segredo revelado. Sentindo a terra se mover sob seus pés, Robert ficou paralisado.
Não, isso não pode ser verdade. A figura de Jennifer se tornou uma sombra, cercada pela luz e pela escuridão. O olhar de Sipo refletia terror, enquanto Daniel avançava decididamente. As criaturas agitadas ao redor pareceram esperar, como se a selva estivesse prestes a tomar uma decisão fatal. Ali no coração daquela selva, a verdade se transformava em algo monstruoso e Robert percebeu que sua vida como conhecia não existia mais. O que mais estava por trás dessa maldição? Que novos segredos estavam prestes a vir à tona? E enquanto tudo se desdobrava, a única certeza que restava era que cada um deles tinha um papel nesta trama macabra. E o maior dos segredos ainda estava por ser revelado. O clima estava pesado, como se a própria selva respirasse na expectativa do que vinha a seguir. Robert e Tiago se entreolharam, o olhar de ambos preso naquela cena surreal. Jennifer, ou o que restava da mulher que ele amava, emanava um poder assustador. A mendiga, agora transformada, observava tudo com um semblante que misturava sabedoria e tristeza. Os seres sombrios que surgiram das fissuras pareciam dançar ao redor de Jennifer, como se a natureza tivesse reencontrado sua verdadeira guardiã. Está na hora de você entender, Robert. Ela disse com uma voz que fazia ecoar cada palavra. E Sifo? Nesse instante a tensão foi cortada por um clarão ofuscante. Antes que Robert pudesse processar a cena, algo gritou do fundo do rio. Ele virou a cabeça rapidamente, e o horror que viu fez seu coração parar. Um homem com o corpo marcado por cicatrizes brotou das águas, seu olhar focado em Sifo. Você não vai escapar, Sifo! O homem gritou, avançando com determinação. Era Daniel, mas não o mesmo Daniel cuja voz o guiara na margem. Ele era outro, como se a selva o tivesse moldado de forma brutal e intensa. Você me deixou morrer, e agora a selva exigiu seu pagamento. Robert mal teve tempo de processar a reviravolta. O que você está dizendo? Ele perguntou, confuso, enquanto Tiago tremia ao seu lado. A selva parecia aguardar a continuação dessa narrativa sombria. O pacto que Sipo fez não era apenas com os espíritos do lugar. Era com a minha vida. Daniel respirou pesado, gesticulando com raiva. E a cada momento que passa, Jennifer se torna mais forte. Ela é a chave para tudo isso. O olhar de Sipo, antes soberano, agora era de desespero. Daniel, não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Mas as palavras soavam vazias, ecoando em meio ao caos. Você não entende. Eu segurei essa maldição, assumi a culpa por sua traição. Jennifer deveria ter me salvado. Em vez disso, você a deixou morrer. A raiva de Daniel reverberou, e as criaturas sombrias se arrastaram em sua direção, como se houvesse um chamado ancestral. Isso é loucura! Robert gritou, sentindo o mundo rodar. Maldição, traição, tudo estava fora de controle. Ele precisava entender como aquilo afetava sua vida e a de Tiago. Mas a revelação final, um golpe devastador, estava prestes a ser lançada. Você, Robert, você é a razão de tudo isso. A selva não esquece. E o sangue que corre em suas veias é o que conecta tudo. Disse Daniel, agora olhando nos olhos de Robert. Você é ligado a esse lugar mais do que pode imaginar. Um frio cortante subiu pela espinha de Robert. O que você quer dizer? As palavras saíram trêmulas e um nó se formou na sua garganta. O mistério do que estava acontecendo estava se transformando em algo muito mais pessoal. Seu passado, Robert. O que você escondeu?
O que a sua mãe fez, o que foi tirado de você, está aqui. E agora a selva exige justiça. E como se tudo se alinhasse em um único ponto, o rugido estrondoso da selva ecoou sobre todos eles. As árvores tremeram, o ar ficou denso e a selva se agitou em resposta ao segredo revelado. Sentindo a terra se mover sob seus pés, Robert ficou paralisado. Não, isso não pode ser verdade! Mas o chão se abriu e o rastro do desespero se desenrolou. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma luz ofuscante surgiu do coração da floresta. Todos olharam para a direção da luz, hipnotizados. Foi quando Robert percebeu. A luz era como um portal, pulsando com uma energia familiar. E, para seu completo horror, do portal emergiu a figura de sua mãe. Ela estava ali, exatamente como Robert se lembrava, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo acolhedor e distante. Robert, ela chamou, a voz suave, mas poderosa. Você não deveria estar aqui. A verdade da nossa linhagem não pode ser ignorada. O choque a atingiu como um soco no estômago. Mãe? Ele não conseguiu acreditar. Pensara que a tinha perdido para sempre. O que você está fazendo aqui? Você está viva? Eu sempre estive aqui, meu filho. A selva é parte de nós. Ela respondeu, olhando com tristeza para Sifo. E o que ele fez precisa ser corrigido. Robert estava prestes a entrar em uma tempestade de emoções. Ele precisou se concentrar para processar tudo, mas ao olhar para Tiago, viu o medo em seus olhos. E a selva, quase como se tivesse vida própria, pareceu rugir de novo. Você precisa escolher, Robert. A voz de sua mãe soou entre eles. Proteger sua família ou libertar a verdade que pode custar tudo. O olhar da mendiga se tornou mais intenso, como se sua própria fonte de poder estivesse sendo desafiada. Havia um peso nas palavras dela, e Robert sentiu a urgência pulsar em seu peito. Diplomacia ou desespero? Ele sabia que precisava decidir. Mas enquanto o caos crestava ao seu redor, a luz do portal começou a escurecer, como se estivesse se fechando. E a pergunta pairou no ar. O que Robert realmente faria? E o que mais ainda poderia estar escondido nessa selva? Porque agora, tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a ser iluminado ou consumido. O clima estava pesado, como se a própria selva respirasse na expectativa do que vinha a seguir. Robert e Tiago se entreolharam, o olhar de ambos preso naquela cena surreal. Jennifer, ou o que restava da mulher que ele amava, emanava um poder assustador. A mendiga, agora transformada, observava tudo com um semblante que misturava sabedoria e tristeza. Os seres sombrios que surgiram das fissuras pareciam dançar ao redor de Jennifer, como se a natureza tivesse reencontrado sua verdadeira guardiã. Está na hora de você entender, Robert. Ela disse com uma voz que fazia ecoar cada palavra. O que está acontecendo aqui é muito maior do que todos nós. E Sipo, nesse instante, a tensão foi cortada por um clarão ofuscante. Antes que Robert pudesse processar a cena, algo gritou do fundo do rio. Ele virou a cabeça rapidamente e o horror que viu fez seu coração parar. Um homem, com o corpo marcado por cicatrizes, brotou das águas, seu olhar focado em Sipo. Você não vai escapar, Sipo! O homem gritou, avançando com determinação. Era Daniel. Mas não o mesmo Daniel cuja voz o guiara na margem. Ele era outro, como se a selva o tivesse moldado de forma brutal e intensa. Você me deixou morrer,
e agora a selva exigiu seu pagamento. Robert mal teve tempo de processar a reviravolta. O que você está dizendo? Ele perguntou, confuso, enquanto Tiago tremia ao seu lado. A selva parecia aguardar a continuação dessa narrativa sombria. O pacto que Sifo fez não era apenas com os espíritos do lugar. Era com a minha vida. Daniel respirou pesado, gesticulando com raiva. E, a cada momento que passa, Jennifer se torna mais forte. Ela é a chave para tudo isso. O olhar de Sifo, antes soberano, agora era de desespero. Daniel, não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Mas as palavras soavam vazias, ecoando em meio ao caos. Você não entende. Eu segurei essa maldição, assumi a culpa por sua traição. Jennifer deveria ter me salvado. Em vez disso, você a deixou morrer. A raiva de Daniel reverberou. As criaturas sombrias se arrastaram em sua direção, como se houvesse um chamado ancestral. Isso é loucura! Robert gritou, sentindo o mundo rodar. Maldição? Traição? Tudo estava fora de controle e ele precisava entender como aquilo afetava sua vida e a de Tiago. Mas a revelação final, um golpe devastador, estava prestes a ser lançada. Você, Robert, você é a razão de tudo isso. A selva não esquece e o sangue que corre em suas veias é o que conecta tudo, disse Daniel, agora olhando nos olhos de Robert. Você é ligado a esse lugar mais do que pode imaginar. Um frio cortante subiu pela espinha de Robert. O que você quer dizer? As palavras saíram trêmulas e um nó se formou na sua garganta. O mistério do que estava acontecendo estava se transformando em algo muito mais pessoal. Seu passado, Robert. O que você escondeu? O que a sua mãe fez? O que foi tirado de você está aqui. E agora a selva exige justiça. E, como se tudo se alinhasse em um único ponto, um rugido estrondoso da selva ecoou sobre todos eles. As árvores tremeram, o ar ficou denso e a selva se agitou em resposta a um segredo revelado. Sentindo a terra se mover sob seus pés, Robert ficou paralisado. Não, isso não pode ser verdade. Mas o chão se abriu e o rastro do desespero se desenrolou. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma luz ofuscante surgiu do coração da floresta. Todos olharam para a direção da luz, hipnotizados. Foi quando Robert percebeu. A luz era como um portal, pulsando com uma energia familiar. E para seu completo horror, do portal emergiu a figura de sua mãe. Ela estava ali, exatamente como Robert se lembrava, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo acolhedor e distante. Robert, ela chamou, a voz suave, mas poderosa. Você não deveria estar aqui. A verdade da nossa linhagem não pode ser ignorada. Um choque gelado atravessou o corpo de Robert. Mãe? Ele não conseguiu acreditar. Pensara que a tinha perdido para sempre. O que você está fazendo aqui? Você está viva? Eu sempre estive aqui, meu filho. A selva é parte de nós. Ela respondeu, olhando com tristeza para Sifo. E o que ele fez precisa ser corrigido. Robert estava prestes a entrar em uma tempestade de emoções. Precisava se concentrar para processar tudo. Mas ao olhar para Tiago, viu o medo em seus olhos. E a selva, quase como se tivesse vida própria, parecia rugir de novo. Você precisa escolher, Robert. A voz de sua mãe soou entre eles. Proteger sua família ou libertar a verdade que pode custar tudo? Mas, nesse instante, um grito cortante reverberou pela selva. Era Jennifer, sua expressão agora transfigurada.
Mãe, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar com ele. Você me traiu. A revelação despencou como uma avalanche em cima de Robert e Tiago. O coração de Robert disparou. A mãe e Jennifer estavam ligadas de uma maneira que ele nunca imaginara. Mãe, o que você escondeu de mim? Eu vim para te proteger, Robert. Nunca quis que você soubesse. A voz dela estava repleta de dor. A selva, ela está exigindo sua verdadeira herança. As criaturas sombrias começaram a se espalhar e o chão sob os pés de todos começou a se abrir. Robert afundava na confusão. Mas como assim herança? Então, antes que alguém pudesse responder, uma vibração poderosa surgiu e a selva começou a tremer violentamente. O portal estava se fechando, mas Daniel, com um olhar frenético, correu em direção a Cipo. Você vai pagar. A natureza não mente. Algo se quebrou na superfície do chão. Uma fissura se abriu e uma luz alaranjada começou a brilhar. Robert sentiu um quente hálito da terra. O que estava emergindo? E que verdade estava se desenrolando bem diante de seus olhos? Eu não posso. Não vou deixar isso acontecer. Robert gritou, mas a ação estava além de seu controle. Todo o seu mundo, como uma construção de baratas, estava prestes a desmoronar. Cada um deles tinha um papel nesta narrativa sombria. E antes que a verdade pudesse ser completamente desvendada, a selva rugiu de novo, um eco distante de destruição e renascimento. E naquela hora fatídica, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar e que nada nunca mais seria como antes. Naquela selva pulsante, o ar estava carregado de tensão e emoção. Robert olhou para Jennifer, sua esposa, o que restava dela. O poder emanava dela como um espectro incontrolável. O coração de Robert estava disparado enquanto a verdade se desenrolava diante dele. Mãe! O grito de Tiago cortou o silêncio tenso. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? A figura familiar de sua mãe estava ali, cercada por sombras e segredos, e a selva estava prestes a fazer suas exigências. Cada palavra trocada entre eles soava como um eco distante de um passado que não podiam ignorar. Robert, você precisa entender. Sua mãe falou com um olhar de dor. Esta selva não é somente o lar dela. É um altar de sacrifício e poder. O que Cipo fez com Jennifer foi um crime contra nossa linhagem. Robert sentiu o cheiro terroso da umidade da selva, misturado à tensão em seu peito. Ele se lembrou de cada momento de sua vida que levou até ali. O desespero de Tiago, o luto por Jennifer. Tudo girava em sua mente como uma tempestade sem fim. Você está dizendo que todo esse horror é por causa de uma maldição? E agora, o que fazemos? O que eu faço? Robert estava prestes a desmoronar, mas Tiago puxou seu braço, os olhos arregalados e cheios de medo. As criaturas sombrias ao redor de Jennifer começaram a dançar em círculos, como se estivessem em uma cerimônia ancestral. O rugido de um felino distante interveio e a selva pulsou como um coração colossal. Robert, você deve escolher, disse sua mãe, a voz ecoando sob a tensão do ar. Mantenha sua família unida ou liberte a verdade que pode destruí-los. Os olhares se cruzaram, cada um agoniado por decisões difíceis. Quando Jennifer se moveu para a frente, um brilho profundo emergiu de seus olhos. Sempre há esperança, mas você precisa ter coragem.
O portal atrás da mãe de Robert estava fechando lentamente, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Ele se virou para Tiago, que estava paralisado. Eu não posso deixar você aqui. Pai, Tiago gritou, em pânico. Temos que ir. Naquele instante, Robert decidiu. Ele olhou para Jennifer e encontrou a conexão profunda que sempre tiveram. Um amor que superou a vida e a morte. Eu vou ficar com você. Nós vamos enfrentar isso juntos. A selva tremeu e a luz da verdade brilhou intensamente. A magia da selva estava respondendo à escolha de Robert e Tiago. As figuras sombrias começaram a girar rapidamente, como se a própria natureza estivesse despertando. O chão vibrou e uma explosão de energia irrompeu, fazendo as árvores se curvarem. E em um instante, a escuridão começou a se dissipar. Os espíritos que cercavam Jennifer a reconheceram e a selva pareceu se acalmar. Você não me traiu, Sifo. Você simplesmente não viu o que estava em jogo. Ela disse, e a poderosa aura de autoridade a envolveu. Os gritos de Daniel ecoaram, agora misturados a um choque de aceitação. Você tem razão. Eu não possuía a força necessária. Mas você, Jennifer, você sempre foi a verdadeira guardiã. A luz e a escuridão se entrelaçaram, e o rugido da selva estava cada vez mais distante. Robert sentiu que tudo estava se estabilizando, e uma nova esperança brotou. Obrigado! Obrigado por estarem comigo, disse Jennifer, seu olhar agora sereno. A batalha ainda pode ser intensa, mas juntos seremos capazes de mudar o destino que nos foi imposto. Com um último olhar para a selva, Robert segurou a mão de Tiago e de Jennifer. Eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que viria a seguir. E ali, no coração da selva, a verdade e a força que outrora pareciam perdidas, agora brilhavam intensamente. Mas a vida que os aguardava ainda era um mistério. Você sabe o que isso significa? Isso é apenas o começo. Então, não perca nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão de like agora é crucial para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas descubram este conteúdo incrível. E eu quero ouvir de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Você precisa mostrar seu apoio.